Ainda nesse momento que nós estamos espiritual, no texto seguinte, capítulo 5 de João, a Bíblia diz que Jesus tem um encontro com um paralítico que estava há 38 anos. Jesus foi até ele. No capítulo de número 6 do livro de João, a Bíblia diz que Jesus começa agora a se apresentar para os judeus de maneira diferente. Capítulo 6, a Bíblia diz que vem a primeira multiplicação dos pães, quando Jesus faz um milagre extraordinário, multiplicando pães e peixes. Seguida a multiplicação, ainda dentro do capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus começa a se apresentar para todos os judeus como o pão vivo que desceu do céu. Quando Jesus começa a falar sobre esse pão vivo que desceu do céu, aqueles que estão próximos a Jesus, os judeus, a partir do versículo 50, a Bíblia diz que eles começam a questionar e dizer: mas esse aí não é o filho de José, o carpinteiro, o filho de Maria? Jesus, ouvindo eles questionar, reclamar por essa situação, Jesus então começa a ministrar para eles e dizer: olha, vocês precisam entender que a vida de vocês pode ser totalmente diferente. Como? Vocês precisam aprender que, como o pão vivo que desceu do céu, vocês precisam se alimentar deste pão. Eles não entendiam o que Jesus falava. Então a Bíblia diz que Jesus vira para eles e diz: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Jesus está ensinando a eles que eles precisavam participar daquele momento com ele, porque ele está dizendo: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Abre aqui para mim, livro de João, capítulo de número 6. Livro de João, capítulo de número 6, versículo de número 53. João 6:53. Jesus vira para eles e diz, está aqui: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tem vida em vós mesmos. Versículo de número 54: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna. Tem vida eterna. Tem vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Eles não estão entendendo nada do que Jesus está falando para eles. Jesus está dizendo: olha, vocês precisam participar, entender isso. Esse é um momento glorioso, porque se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Mas quando você entender isso, comer da minha carne, beber do meu sangue, vocês terão vida eterna. Por que terão vida eterna? Porque eu vou ressuscitar vocês. Ele, assim como ressuscitou, Paulo disse isso aos Romanos, capítulo 4, que ele nos ressuscitou com ele. Então nós precisamos entender essa palavra. 55: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Versículo 56: quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós precisamos ter entendimento de que a ceia, ela é algo poderoso para a igreja. Quando nós falamos que participar da ceia do Senhor é entender que esse momento é o momento mais glorioso que nós precisamos ter entendimento. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, capítulo de número 11, ele diz, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo disse: olha, vocês precisam ter entendimento do que é ceia. A ceia não é algo comum, não é algo normal. Eu aprendi que a ceia é algo glorioso. Paulo diz em 1 Coríntios 11, 23, coloca para mim aí, Manu: porque eu recebi do Senhor
o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, o que ele disse para aqueles? Isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso todas as vezes que comer, em memória de mim. Jesus continua dizendo para eles, versículo de número 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, o que ele fez? Tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beber, como? Em memória de mim. Versículo de número 26, porque todas as vezes que comer este pão e beber esse cálice, vai acontecer o quê? Vamos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Aí ele continua dizendo, porque aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, aquele que comer ou beber o cálice do Senhor, aquele que comer ou beber o cálice do Senhor, mais alto, aquele que comer ou beber o cálice do Senhor. Olhe para mim, você que está aqui pela primeira vez, ou você que está nos visitando e nunca ceiou nessa casa, essa palavra indignamente é um advérbio. Indignamente não é um adjetivo. Todos nós somos indignos. Indignamente é um advérbio. O que é um advérbio, pastor? É a qualidade da ação. Ele disse, todas as vezes que vocês comerem esse pão e beber esse cálice sem entendimento, vocês estão fazendo algo indignamente. Vocês estão fazendo uma ação que não deveria. Por quê? Você precisa entender o que está acontecendo. Comer esse pão e beber esse cálice sem entendimento, você está fazendo algo indignamente. Então a ação está errada. Paulo pega os coríntios e repreende eles. Por quê? Porque eles estão comendo, se fartando e se embriagando, dizendo que é ceia. Se você saiu da sua casa e comer esse pão e beber esse cálice por comer e por beber, você está fazendo isso indignamente. Mas se você tiver entendimento que você precisa comer deste pão e beber deste cálice, você está tendo parte com o Senhor. Ninguém é digno de ceiar. O que eu disse? Ninguém é digno. Não posso virar para você e dizer, você não vai ceiar. Não existe isso. Ninguém é digno de ceiar. Nós só somos comparados e somos diagnosticados dignos e justos por causa do sangue do Cordeiro que foi derramado por nós. Mas indignamente essa palavra aqui é um advérbio. O grande problema são as interpretações bíblicas que nós não entendemos. Ele diz, quem comer e quem beber indignamente, sem entender o que está comendo ou bebendo, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí versículo de número 28, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois o que come e bebe, vamos lá, pois o que come e bebe sem, o que come e bebe sem, o que come e bebe sem, não é só um pão e não é só um suco. Se você come e bebe sem discernir que isso aqui é o corpo e o sangue de Jesus, você come e bebe para a sua própria condenação. Versículo de número 30. Eis a razão que há entre vós fracos e doentes, e não poucos que dormem. Versículo de número 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados. Portanto, meus amados irmãos, quando vos reuni para comer, agora olhe o último versículo para você ter mais entendimento que pastor nenhum lê. Olhe o último versículo. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para quê? Então se você vem aqui só para comer um pão e só para beber um suco, você está comendo para a sua condenação. Se você quer pão e quer suco, come aonde? Aqui é corpo e sangue de Jesus. Amém, queridos? Aqui é corpo e sangue de Jesus. Quanto às demais coisas, eu as ordenei quando... ordenarei quando for ter
Aqui Paulo mandou uma carta para eles, repreendendo eles, porque eles só comiam o pão e só bebiam o vinho, dizendo que era ceia sem entendimento. Aqui está o corpo e o sangue de Jesus. Quem pode tomar? Quem pode participar? Todos os que creem que Ele morreu e ressuscitou dos mortos. Pastor, mas eu não fiz isso, eu não batizei, eu não casei, eu não fiz tal coisa, mas eu aceitei Jesus e agora? Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos? Sim ou não? Então eu posso comer da sua carne e beber do seu sangue. Eu creio em Jesus. É o discernimento, é o entendimento bíblico. Então eu quero convidar a nossa amada igreja. Vamos ceiar. Amém, queridos? Vamos ceiar.